Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sou o Fábio Coelho, psicólogo. É um prazer estar aqui nessa aula de encerramento dessa semana que, para mim, foi incrível, que é a Semana da Inclusão Escolar. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se está todo mundo vendo bem, me ouvindo bem, para a gente fazer essa aula ao vivo aqui, que promete ser muito especial, tá bom? Estamos recebendo o pessoal. Enquanto vamos entrando aqui, gostaria de saber de onde vocês são, gostaria que vocês pudessem estar se apresentando aí, falando da cidade de vocês. Se já tiverem dúvidas, podem ir colocando, que aos poucos eu vou tentando responder a todos, tá bom? Gente, foi incrível, não foi, essa semana? Muitas pessoas mesmo nos procurando, mandando e-mails, comentários lá na página. Estou tentando arrumar aqui, tá? Para ficar na melhor posição para vocês. Acho que assim está melhorando a iluminação, tá? Muitos comentários, milhares de pessoas. Nosso evento alcançou exatamente 24 mil pessoas de todo o país. Tivemos milhares de comentários lá na página, muitos e-mails chegando também. E eu e toda a minha equipe aqui passamos a semana toda tentando responder a todos. Acredito que a grande maioria das pessoas recebeu aí nosso comentário, nossa resposta, e podem ter certeza que encerrando aqui a gente vai continuar respondendo a todo mundo. Gostaria até de aproveitar para agradecer aí toda a equipe que está aqui comigo, que não é uma equipe grande, é uma equipe pequena, mas que está tendo um grande trabalho para dar conta de toda essa semana aqui, que está sendo incrível para a gente, tá? Espero que vocês consigam colocar em prática aí tudo que eu fui falando ao longo dessa semana, todo passo a passo dessa metodologia que eu venho aplicando já há algum tempo aqui na minha região, vem dando resultado. Então, se vocês colocarem em prática, se as escolas fizerem a parte delas, os terapeutas, a família também fizer a parte, podem ter certeza que vocês vão ver os resultados, tá? Como eu sempre falo, a inclusão é possível, sim. Nós só precisamos de duas coisas: motivação e capacitação. E espero que a Semana da Inclusão tenha deixado aí uma mensagem positiva para vocês nessa área, na área da inclusão escolar dos alunos com autismo, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o tema da aula, tá? Como que uma escola ela pode ser inclusiva, como tornar uma escola inclusiva. Eu vou estar passando para vocês. Eu vou estar passando para vocês também as principais dúvidas que foram chegando nos e-mails, nos comentários, das pessoas me procurando pessoalmente. Vou tentar trazer para vocês respostas para essas dúvidas que eu sei que são de centenas de pessoas, são as principais dúvidas. Eu vou estar respondendo aqui para vocês também. E vou estar falando um pouquinho do curso que está se iniciando. Sei que muitas pessoas estão interessadas, já chegaram muitos comentários também. Vou estar, enfim, abrindo oficialmente as inscrições para o curso, vou passar alguns detalhes para vocês, tá bom? O pessoal está entrando aqui porque a gente teve um leve probleminha, por isso que atrasou alguns minutinhos, a gente precisou mudar a plataforma de acesso, então por isso que eu estou aguardando um pouquinho aqui. Tinha mais de 200 pessoas já aguardando no outro link. Como a gente mudou de link, as pessoas estão... algumas pessoas vão ter um pouquinho de dificuldade até perceber que a gente está num outro acesso, tá? Mas a gente já está substituindo lá. E para você que está assistindo pelo YouTube também, mande seus comentários que a gente vai tentar, na medida do possível, responder todo mundo. Tá bom, gente? Então, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer todos vocês por esse momento incrível, tá? Aprendi também muito com cada um de vocês e vamos ficar aqui agora para tirar todas as dúvidas e aí colocar em prática tudo, tá? Agradeço aí a Keren, a Nazaré, a Flávia, que estão deixando os comentários aqui. A Flávia disse que está tudo 100%. Que bom, Flávia. A gente trabalhou aqui antes para tentar deixar tudo ok. Espero que todo mundo esteja acessando. Eu falo aqui do interior do Rio de Janeiro. Nós sabemos como é o sistema de internet aqui no nosso país, no interior também. Se a gente tiver algum probleminha, eu vou dar um outro jeito aí de gravar a aula, mas a informação vai chegar para vocês. Mas, se tudo der certo, a gente vai falar aqui durante todo o tempo, sem nenhum problema. Tá bom, gente? Bom, gente, antes de iniciar, eu vou falar rapidinho aqui, eu pedi uma pausa para vocês, para falar um pouquinho do curso,
porque muitas pessoas estão perguntando, tá? Então, eu vou falar um pouquinho rapidinho, só para tirar a ansiedade aí de quem está na expectativa sobre as informações do curso, e aí eu já volto para a gente iniciar a aula, tá bom? No máximo 5 minutinhos, vai ser bem rapidinho, tá bom? Gente, até aqui, eu me entreguei 100% nesse momento para tentar, durante essa semana, passar o máximo de informação, como sempre a Academia do Autismo fez. Vocês sabem que eu sou familiar, eu tenho um compromisso muito grande com essa causa, e em torno de 80%, 90% dos conteúdos da Academia do Autismo são gratuitos. Porém, eu tenho também sempre conteúdos para quem quer ir além. E o curso Masterclass, a primeira turma que eu vou abrir com essa metodologia, é um curso para quem quer ir além, para quem quer realmente ser referência na área da inclusão aí na sua região, tá? Estou abrindo oficialmente agora as inscrições para o curso. O curso tem 80 horas, é um curso muito próximo, as pessoas vão estar muito próximas de mim, porque as vagas são limitadas, a turma é sempre pequena, para a gente fugir daquele curso online que o professor fica distante do aluno. Eu quero estar bem próximo, quero estar supervisionando os planos educacionais que cada um for fazendo, eu quero estar tirando as dúvidas de uma forma próxima, eu quero estar podendo fazendo supervisão de casos em relação aos alunos, ajudando a elaborar os currículos adaptados, e isso só é possível se a turma for pequena. Então, estou abrindo essa turma, são 80 horas de conteúdo bem aprofundado, supervisão de casos, tem uma comunidade exclusiva só para a gente ficar trocando informações, tem o certificado da Academia do Autismo e um curso de comunicação alternativa que é um bônus. Quem se inscreve recebe esse bônus, porque eu sei que trabalhar com alunos não verbais é muito mais complicado. Então, a gente precisa dar linguagem para essas pessoas, tá? E aí, o curso de comunicação alternativa é um bônus, são 30 horas de curso, e é um curso que já está disponível para quem se inscrever. Quem quiser ir além, então, essa é a hora, tá? Mais para frente eu falo mais um pouquinho do curso, mas vamos à aula agora. Vamos lá, então. Gente, o último curso, o último tema da nossa aula, é um tema muito especial, mas não é um tema mais de como lidar com o aluno. É um tema de como transformar a escola num ambiente inclusivo. Lembram quando eu falei que inclusão é transformar a sociedade de uma forma que ela possa receber todas as pessoas? E que a inclusão escolar seria aqui alguns pontos e vocês vão refletindo aí como que está na escola de vocês esses pontos, tá? Vocês vão perceber como a gente ainda está engatinhando nessa área da inclusão. E vou deixar aqui algumas dicas bem práticas para que vocês possam estar realmente colocando em prática aí a inclusão nas escolas de vocês, tá? Dica 1, para transformar a escola numa escola inclusiva. Capacite os profissionais. Sem a capacitação profissional, não há escola inclusiva, não há inclusão. Essa já é a primeira dificuldade que a gente encontra nessa área. Por quê? Como vocês viram ao longo da semana, o trabalho com autismo não é fácil. O trabalho com alunos com esse diagnóstico é um trabalho muito peculiar. As características do autismo, dificuldade de socialização, dificuldade de linguagem e os comportamentos repetitivos, estereotipados, eles geralmente fazem com que a criança não consiga se adaptar a um ambiente estruturado, onde as crianças tenham que aprender o mesmo conteúdo, no mesmo tempo, né, e ensinado da mesma forma. Então, quando a gente não tem essa capacitação, nós tentamos ensinar a criança de uma forma que ela não vai aprender, e aí acaba gerando nela uma ansiedade, frustração, estimulando comportamentos inadequados, birras, inclusive comportamentos agressivos. Recebemos muitas queixas aí de comportamentos agressivos. Durante essa semana, vou até estar respondendo algumas perguntas sobre isso depois. Então, o primeiro passo é capacitação de profissionais. Então, se uma escola quer se tornar inclusiva, o que tem que fazer a coordenação, a direção? Levar profissionais para capacitar esse pessoal, ou alguém da escola, a própria coordenadora, por exemplo, fazer algum curso e depois disseminar esse curso na escola, ou está pagando algum curso para todos os profissionais, no sistema público, que o município possa estar oferecendo a formação continuada para esses professores. Sem isso, não há inclusão. Então, seria o primeiro passo. Como que está aí na escola de vocês? Os profissionais já estão capacitados? Eu fico feliz
por termos agora 24 mil pessoas mais capacitadas, né? E algumas poucas dessas, que vão esgotar as vagas aí do curso de Masterclass, que vão estar mais capacitadas ainda para capacitar outras pessoas. Então, acho que isso já é um grande passo aqui no nosso país. Mas reflitam aí como que está a inclusão na escola de vocês nesse ponto, tá? Segundo ponto, gente, preparar os pais. Como assim, Fábio, preparar os pais? Os pais dos alunos neurotípicos. Muitas vezes a inclusão esbarra no ambiente fora da escola. Não adianta um aluno, por exemplo, lá tem 8 anos, ele está incluído na escola, o professor sabe já como lidar com ele tem um plano educacional individualizado, porém, tem uma festinha dos pais, né, uma festinha que os pais vão se reunir, ou tem um aniversário de algum coleguinha, e a única criança que não está presente é a criança com autismo que não foi convidada. Essa escola é inclusiva? Não, né? Então, não adianta nós nos prendermos dentro de sala de aula. A gente precisa trazer esses pais, levar a informação para quem não tem. O preconceito só é vencido com a informação. Então, é muito importante capacitar esses pais. Como? De forma inteligente. Um exemplo. Temos, por exemplo, a data, né, mundial do autismo, que foi mês passado agora. Preparar um panfletinho, colocar na agenda dos alunos, para os alunos levar para casa, com dizeres simples. Você sabia que na turma do seu filho tem um aluno com autismo? Você conhece o autismo? Aproveite a data para ensinar seu filho a lidar com a diversidade. Isso vai ser muito bom para ele no futuro. Olha como isso leva uma informação bacana para os pais que estão em casa e que não conhecem o autismo, nunca ouviram falar. Não é interessante? Outras formas, como às vezes nas reuniões de pais, tocar no tema, naquelas palestras, promover as palestras, espalhar cartazes pela escola, enfim, diversas formas aí para estar trabalhando o tema do autismo, tá? Muito importante isso. Mais uma, importante, criar um ambiente acolhedor. Um ambiente acolhedor para essas crianças, que elas tenham uma sala de recursos na escola, ou uma brinquedoteca, que elas tenham espaços onde elas possam aliviar os momentos de crise, que elas tenham salas com turmas reduzidas, né? Porque se nós tivermos muita gente na sala, com uma poluição visual, com muito barulho, não tem como essa escola ser inclusiva. Então, preparar o ambiente de uma forma que esse ambiente seja acolhedor e inclusivo, tá? Conscientizar os alunos, os colegas, prevenção de bullying, buscar o companheirismo nesses colegas. Isso não é só importante para o aluno com autismo, isso é importante para todos. As crianças que crescem aprendendo a lidar com a diversidade, elas vão poder ser adultos que justamente são mais empáticos, que é justamente as características, as habilidades que a nossa sociedade está buscando. Então, é muito importante que as crianças cresçam aprendendo a serem mais abertos à diversidade. Então, como que nós vamos fazer isso? Gincanas, palestras, dramatizações, contação de histórias. As crianças adoram essas brincadeiras que trabalham com o tema da diversidade e a escola precisa promover isso, tá? Então, seria aí mais um tema para transformar a escola em uma escola inclusiva. Vai anotando aí para que você possa estar aplicando ou estar levando para a coordenação, para a direção da sua escola, para promover esses eventos, tá? E aí sim, nós poderemos ter uma escola mais inclusiva. A Academia do Autismo está à disposição para isso, tem muito conteúdo lá no site, no canal do YouTube, na página do Facebook, dicas para trabalhar esses temas com as crianças, com os pais, vão acompanhando lá depois, mesmo a semana acabando, para que vocês possam pegar mais dicas, tá, gente? Mais uma aqui, adaptação de currículo. Falei na nossa segunda aula aqui da semana, aproveito para dizer que quem ainda não assistiu às outras aulas, a Semana da Inclusão vai ficar aberta, o site vai ficar no ar até o próximo domingo, então aproveite para assistir novamente, aproveite para baixar todos os materiais, salvar aí no seu computador, tá? Até domingo vocês podem assistir novamente. Tem uma aula lá sobre adaptação curricular, que eu falo sobre essas questões. No curso Masterclass a gente vai ter um módulo todo sobre adaptação curricular, vou aprofundar bastante essa área de como adaptar conteúdos, como adaptar os objetivos, como adaptar o ambiente, o próprio ambiente,
como conseguir avaliar o aluno para poder fazer essa adaptação, tá? As adaptações nas avaliações também. Então, é muito importante que o aluno tenha essa adaptação a partir de uma avaliação individual. Como que essa avaliação é feita? Falei para vocês, chamar primeiro a família, depois chamar os terapeutas, aplicar instrumentos de avaliação para poder estar de uma forma individual fazendo a adaptação com o modelo que eu deixei para vocês disponível, tá bom? Baixem esse modelo para vocês seguirem também, tá? Estou vendo muita gente deixando comentários aqui, Nazaré, Selma, a Nani, Alexson. Muito obrigado, pessoal, o pessoal que está comentando aqui. A Aline, estou gostando muito das aulas, espero ter outros cursos nesse estilo, estou aprendendo muito. Obrigado, Aline. A Arielma, falando aqui que tem 60 anos, está estudando pedagogia, que bacana, muito bacana mesmo. Tem o pessoal na página. O pessoal da página, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lisiane, Rose, Elaine, Regiane, Roberta, Denise, Fátima. Nossa, gente, muita gente mesmo na página também. Então, nós temos pessoas no YouTube, as pessoas na página, mais os comentários no Facebook, e-mails chegando. Muita gente mesmo participando. Olha, fico muito feliz mesmo. E podem ter certeza que a gente vai ficar aí até o domingo ainda, enquanto a semana estiver no ar, respondendo todo mundo, tá? Gente, vamos lá. Seguindo aqui. Para a escola se tornar inclusiva mesmo, e a gente bater palmas assim, ó, essa escola é inclusiva, tem mais uma coisinha que é importante. É importante a escola unir a família e os terapeutas. Falei disso na primeira aula, é a tríade do sucesso. União, escola, família e terapeutas. Isso é um ideal, porque eu sei que é difícil em muitos casos. Nós recebemos aqui muitas pessoas falando, por exemplo, a escola falando que a família não aceita o diagnóstico, a família falando que a escola não quer adaptar, os terapeutas falando que a escola não está aberta para receber os terapeutas, escolas falando que os terapeutas não vão na escola, ou pior, que o aluno não está em terapia. Então, eu sei que isso é um modelo ideal, mas nós precisamos lutar sempre pelo ideal. E quando ele não for possível, nós vamos fazer o possível, vamos fazer aquilo que está dentro das possibilidades da realidade de cada um. Mas a escola tem que estar sempre pronta para tentar essa união, criar uma relação de confiança com a família, ouvir, acolher, para depois poder estar passando orientações para essa família, sem jamais julgar, porque as dificuldades de lidar com uma criança com autismo no nosso país são muitas, principalmente aí no sistema público, e tentar, na medida do possível, estar criando esse vínculo também com os terapeutas, porque isso vai ser muito importante, tá? Tem uma pergunta aqui da Verônica, quando a criança só tem um diagnóstico e não tem nenhum acompanhamento, o que fazer? Verônica, a sua pergunta foi a pergunta de centenas de pessoas que enviaram perguntas muito parecidas. Eu vou estar respondendo daqui a pouquinho, tá? Eu estou com as principais dúvidas aqui para estar passando para vocês, tá? E aí eu já vou tirar a sua dúvida, tá? A Aline está dizendo que a semana foi muito produtiva, acabei de receber um aluno com autismo, como essas aulas estão me ajudando. Ivanúzia, parabéns pelo seu trabalho, muito bom. Obrigado. Mais uma pergunta aqui da Adriana, que é uma pergunta que eu também vou estar falando dela, que é sobre seletividade alimentar. Muitas pessoas perguntaram sobre seletividade alimentar, eu também vou estar falando, tá? Então, gente, anotaram os principais tópicos aí para transformar uma escola inclusiva, em uma escola inclusiva, anotaram? Vamos lá, então. Adaptar a escola, capacitar os profissionais, preparar os pais, conscientizar os alunos, criar um ambiente acolhedor, motivar esses professores, não adianta só capacitar, é preciso motivar esses professores, adaptar o currículo e unir terapeutas com a família. Eu vou estar tentando aqui, né, durante essa semana, se der tempo ainda, eu vou estar enviando para vocês durante essa semana. Se não, depois eu vou enviar, porque eu vou tentar manter contato com vocês por e-mail, mandando textos, mandando conteúdos, tá? Essa semana, logicamente, eu vou estar falando um pouquinho mais sobre o Masterclass, mas continuem acessando os nossos e-mails, que depois eu vou estar enviando mais materiais, mais conteúdos, textos, e eu vou estar criando, eu estou criando aqui, mas essa semana não consegui finalizar, logicamente, né, com tanto trabalho durante essa semana, mas depois eu vou estar finalizando um teste para avaliar se a escola é inclusiva.
E aí eu vou estar enviando para vocês esse teste para vocês aplicarem, aí se auto-aplicarem e verificarem aonde que vocês podem estar melhorando, tá? Gente, eu estou vendo aqui também muitas perguntas em relação ao Masterclass, e uma coisa que eu resolvi fazer nessa turma, porque eu percebi que vocês estão muito motivados mesmo a aprender, e muitas pessoas estão falando muito bem, e eu fiquei muito satisfeito com esses comentários, e aí eu quis deixar assim, um compromisso com cada um de vocês que for além, né? Que resolver investir um valor que hoje em dia, principalmente na área educacional, a gente sabe que não é fácil nós investirmos em capacitação, né? Não está fácil a área educacional no nosso país. Então, eu pensei em um valor que seja acessível para todo mundo, pelo menos para a grande maior parte aí das pessoas que estão assistindo. Pensei num valor que fosse até o mais acessível que eu poderia fazer por conta de tanto conteúdo que vai ser o curso. Ao mesmo tempo, eu me propus em dar uma garantia para quem for fazer. Então, quem se inscrever no curso e por qualquer motivo não gostar do conteúdo ou tiver alguma dificuldade em acessar, terá 15 dias para me dizer que não gostou ou por qualquer motivo que quer o seu dinheiro de volta, que eu vou estar devolvendo o dinheiro, tá? Então, o curso, só para passar o valor para vocês, o curso custa R$ 597, pode ser parcelado em 4 vezes sem juros, tá? Então, tá lá no site as informações. É um curso, assim, que valeria muito mais que isso, porque realmente é muito conteúdo. Para vocês só terem noção, a hora-aula que eu estarei disponibilizando é mais ou menos R$ 6. Nenhum profissional dá uma hora-aula por R$ 6, vocês sabem disso. Então, é um valor muito acessível, sinceramente, mas quem se inscrever e não gostar do curso ou não quiser seguir, é só me avisar por e-mail ou lá no ambiente do curso mesmo, que eu me comprometo, palavra, a devolver todo o valor, tá bom? Durante 15 dias, foi acessando lá, não gostou, me avisa que eu vou estar devolvendo, tá bom? Então, só para fechar rapidinho, para não atrapalhar um pouco a aula, quem tiver interesse, clica aqui no link, acessa todo o conteúdo, tá? E durante a live, quem se inscrever vai estar recebendo o kit na sua casa, tá bom, gente? Vamos lá, então. Principais dúvidas que chegaram aqui para a gente. A principal, né? A principal mesmo, chegou muitas dúvidas. Dúvidas em relação ao comportamento inadequado, tá? Comportamento inadequado que eu chamo seria birra, aquela manha de se jogar no chão, de não querer fazer a proposta que o professor está propondo. Deixa eu só anotar uma pergunta que chegou aqui, que eu acho importante também estar falando para vocês, que chegou bastante. A que chegou aqui agora, já passou. Aline Paz está perguntando sobre o ensino médio. Muitas pessoas perguntando sobre se a minha metodologia se encaixa também no pessoal do ensino fundamental 2 e ensino médio. Eu vou estar respondendo daqui a pouco, tá bom, Aline? Vamos lá. Primeira pergunta foi sobre agressividade. Gente, agressividade, outros tipos de comportamento inadequado. O primeiro passo, e aí a gente tem que tentar entender que tem outras coisas a se fazer, tá? Como medicação, uma medicação bem acertada, então verificar se a criança está sendo medicada, saber se essa medicação está certa, então orientar a família, ou pelo menos perguntando para a família, conversar com os terapeutas, porque às vezes a própria medicação está causando um efeito inverso na criança. Então é muito importante um acompanhamento médico. Não é porque o médico passou uma receita de um medicamento há 2 anos atrás, que esse medicamento, essa dosagem continua funcionando para a criança. Isso é muito comum no nosso país, devido à dificuldade de acesso aos médicos. Então, verificar se a criança está em acompanhamento médico, de ir no médico uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque se ela precisa de uma medicação, ela precisa de um acompanhamento para saber se essa medicação está certinho, tá? Verificar as questões sensoriais, se ela está em tratamento para trabalhar toda essa questão sensorial, e depois a gente vai para a parte comportamental. Aí nós precisamos entender o porquê que esse comportamento está ocorrendo. Como que nós vamos entender isso? Nós precisamos saber, e aí nós vamos precisar ser investigadores mesmos, nós precisamos saber em que momentos essa agressividade ocorre, nós precisamos saber com quem ela ocorre, ou ocorre com todo mundo, nós precisamos saber o que aconteceu antes, às vezes até em casa, porque pode ser que a criança não tenha dormido bem, pode ser que a criança não tenha almoçado, ela chegou mais agitada. Tudo que aumentam as chances de um comportamento ocorrer, nós precisamos estar sabendo. Então, a gente vai mapear isso tudo. E depois nós vamos tentar sempre prevenir esse comportamento agressivo. Como que a gente previne?
conversando com a família, para saber em que momentos ele está mais proposto a fazer esse comportamento. Por exemplo, se uma criança tem dificuldade de lidar com a frustração, ou ela agride quando ela quer sair de sala. Como que a gente pode prevenir esse comportamento? Uma dica para vocês. Se a gente começa a mapear que não, ele fez as atividades dentro de sala de aula, deu mais ou menos uns 30, 40 minutos dentro de sala, ele começou a ficar irritado, e aí ele bateu na mediadora. Bom, nós precisamos entender, então, que talvez ele estava no momento dele sair de sala um pouquinho para se autorregular. E aí, o que nós precisamos fazer? Talvez criar um cartão de comunicação, e aí a criança ela pode usar esse cartão quando ela pede para sair, quando ela quer sair de sala. Geralmente, eu uso de duas formas. Ou esse cartão, a criança ela fica com 3 cartões, ou 2, ou 1, vai depender sempre de cada caso, fica com a mediadora e a mediadora vai usando esses cartões ao longo da rotina. Então, o aluno usa um cartão, é o momento dele sair, ele usa outro depois e usa um terceiro, e depois que acabou, ele já sabe que acabou ali os horários de intervalo dele. Tem alunos que precisam de 5, tem alunos que só vai precisar de 1, vai depender de cada caso. Mas é uma boa estratégia para que o aluno saiba que existem as regras, mas que as regras são flexibilizadas. Porque quando isso não ocorre, é muito comum o aluno achar que ele pode sair a qualquer hora. E aí ele vai querer sair em algum momento, não vai poder, ele vai se frustrar e vai gerar um comportamento agressivo. Ou pode ser feito a flexibilização, ao invés de usar o cartão, já a flexibilização na rotina. O aluno já ter algum horário para ele sair, esse horário a gente já conhecendo ele, já sabe que é um horário que ele já está mais saturado. Então a gente vai sempre tentar trabalhar de forma a evitar o comportamento agressivo. Uma dica também bacana é trabalhar com as histórias sociais, que eu entreguei para vocês aí. E a gente pode construir alguma dizendo que não é bacana bater em alguém. Como que nós fazemos com crianças neurotípicas? Nós sentamos, vamos explicando para a criança, vamos conversando com o aluno até que ele entenda. Os alunos com autismo, como eles têm dificuldade na linguagem, na socialização, essa estratégia de ficar falando muitas vezes não vai funcionar. E aí a gente usa o apoio visual para ensinar para eles as mesmas coisas. O apoio visual se chama as histórias sociais. São histórias nas quais a gente vai estar falando para eles por meio de figuras o que pode e o que não pode fazer, tá? Tudo isso para prevenir a agressão. E depois que a agressão acontece, aí é muito difícil a gente ter algo que a gente possa fazer que seja muito eficaz. Por isso que a melhor forma de trabalhar é a prevenção. Depois que acontece, o ideal é não dar muita atenção, tentar repreender o mais rápido possível. De preferência até evitando o contato, porque às vezes a própria agressão passa a aliviar uma tensão para ele, e aí ele vai passar a usar isso quando quiser aliviar essa tensão. Então a gente tem que criar sempre hábitos para que a gente previna essa agressividade, tá? Pensando sempre no o que está acontecendo que está tornando ele mais agressivo, tá? Segunda pergunta que chegou bastante aqui para a gente, que não é necessariamente sobre o contexto escolar, mas é sobre outros contextos, né? Como clubes, como igrejas, chegaram muitas perguntas sobre igrejas, mas parques, qualquer outro contexto social que não seja necessariamente a escola. Então, vou estar passando aqui para vocês, principalmente, o que pode ser feito, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo das igrejas, tá? Hoje em dia, né, nós temos muitos alunos nossos que estão frequentando as igrejas evangélicas, por exemplo, que tem aquelas salinhas onde está ocorrendo, né, o culto, ou na igreja católica as missas, e aí as crianças elas ficam num outro espaço. Esses profissionais desse espaço, eles precisam usar a mesma metodologia das escolas, buscar uma forma de ensinar essas crianças, não só ensinar as crianças o que as crianças estão ali para aprender, como questões bíblicas e evangélicas, mas também o comportamento, a rotina, as regras. Então, esse apoio visual também seria importante. Ter uma salinha ou um espaço extra
que propicia a criança a reduzir os estímulos e, principalmente, conversar bastante com os pais para que levem até esse ambiente itens de interesse da criança. Porque pode ser que a criança se interesse por coisas que não tenham naquele ambiente, porque os interesses são diferentes. Então, aí a família pode estar conversando com as pessoas que organizam essa sala para que levem até essa sala coisas de interesse de determinada criança, tá? Então, é muito importante essa troca com a família e aí, logicamente, a capacitação para conseguir ensinar os conceitos bíblicos, né? Que aí a criança ela vai aprender muito pelo meio do concreto, pelo meio do exemplo e não muito pelas palavras, tá? Então, é uma forma também da gente estar levando uma área que eu percebo que hoje no país também está precisando muito, que é a adaptação das igrejas, né? As igrejas se tornarem cada vez mais inclusivas nesse contexto, da mesma forma que a gente está falando aqui das escolas, tá bom? Vamos lá, então. Outra pergunta que chegou, gente, para a gente, é assim, Fábio, eu não tenho um aluno com autismo, mas eu tenho um aluno com síndrome de Down, eu tenho um aluno com diagnóstico de déficit intelectual, com diagnóstico de alguma outra síndrome, com diagnóstico de paralisia cerebral, enfim, muitas questões que tornam esse aluno com direitos, tornam esse aluno tendo direito de adaptação curricular, de mediação, e me perguntando se a minha metodologia serviria também para esses alunos. Gente, toda a minha aplicação, pelo menos 95% dela, é com alunos com autismo. Meu estudo e a minha prática aqui com as dezenas de crianças que eu atendo é com alunos com autismo. Porém, então só para finalizar aqui o raciocínio, essa tecnologia e essa metodologia foi aplicada já em centenas de alunos com autismo e orientando, né, via internet e as escolas, milhares de alunos com autismo, e a gente percebe o resultado bacana. Eu não tenho essa experiência com outros alunos, porém, eu até sugiro a vocês que apliquem e, dando um resultado positivo, me retornem, porque esse feedback é importante até para uma comprovação científica da metodologia mesmo, tá? Então, eu acredito, aí não é uma questão científica, com alunos com autismo é científico, e cada vez mais a gente vai conseguir comprovar. Com outros alunos ainda não tem tanta evidência. Porém, eu acredito que vai funcionar, porque as questões são as mesmas e é sempre individual. O segredo da inclusão é trabalhar de uma forma individual. Então, eu acredito que vai funcionar sim. Mas aí eu gostaria de ouvir de vocês que colocassem em prática aí e me dissessem, tá? Como que está com outros alunos, tá bom? Como que está essa metodologia com outros alunos, tá? Tem uma pergunta aqui da Tânia sobre as principais características de uma criança autista. Ótimo. Chegou uma pergunta importante aqui no YouTube, né? No YouTube, que é da Tânia, que é quais as características, quais as principais características do espectro autista. Bom, gente, vamos lá. Hoje, o diagnóstico de autismo, o diagnóstico oficial é transtorno do espectro autista, desde 2013, tá? Existem diversas características que podem incluir o autismo e também comorbidades, que são coisas que acontecem juntos, que não necessariamente estão relacionadas, tá? Cada autista é único, então ele não vai ter todas essas características. E é importante a gente saber também que não é porque uma criança tem uma dessas características que ela tem o diagnóstico. O papel é sempre encaminhar para uma avaliação, tá bom? Porém, eu vou estar passando aqui as principais características. Que áreas são essas? Socialização. Então, a criança, o aluno ou o adulto, ele tem que ter alguma dificuldade na área da socialização, ou uma dificuldade de buscar o interesse, ou não conseguir entender o comportamento esperado para determinado local, as regras sociais. Então, essa dificuldade de socialização, ou no caso dos autistas leves, iniciar e manter uma conversa, entender o que o outro está falando com sarcasmo ou não, quando está sendo irônico ou não. Então, alguma dificuldade nessa área da socialização, algum isolamento, alguma dificuldade. Dificuldade na área da linguagem, que o último manual até juntou a linguagem com a socialização, criou o conceito de comunicação social, mas para vocês entenderem de uma forma mais didática,
Dificuldades na área da linguagem, pode ser um atraso na fala, pode ser que realmente seja não verbal, ou alguma peculiaridade nessa linguagem, não só na fala, mas na linguagem corporal, em entender as metáforas, na linguagem corporal, em entender as expressões faciais, o contato visual. Então, toda essa área da linguagem vai ter alguma dificuldade. E o comportamento repetitivo e restrito. Então, eles têm interesses restritos, o que eles gostam muito, são muito apegados, têm dificuldades para mudar esse foco, flexibilizar a rotina, flexibilizar os interesses, e tem, de alguma forma, estereotipias, comportamentos estereotipados, que pode ser o balançar os pés, andar na ponta dos pés, dar tchau ao contrário, balançar a mão, balançar a cabeça, podem ser muito hiperativos ou pouco hiperativos, né? Pouco ativos, hipoativos. Então, é muito importante a gente entender que tem algum déficit em algum nível nessas 3 áreas, tá? Mas aí vai variar muito de criança para criança, tá bom? Espero que tenha respondido aí a Tânia e todos que tenham dúvidas. A Sara está perguntando aqui sobre a comunicação alternativa, sobre o aplicativo Livox, que é um dos aplicativos aí disponíveis no mercado. Eu acho que tudo que vem para somar ajuda, tá bom, Sara? Então, tudo que vem para somar nessa área, eu acho que ajuda, porque eu gosto muito da comunicação alternativa. Não é à toa que o curso de comunicação alternativa aqui da Academia do Autismo está sendo um bônus para quem fizer o Masterclass. Não é à toa. É porque eu sei que é muito importante trabalhar a comunicação alternativa com os alunos. Eu sei que quando o professor, o mediador, não entende de comunicação alternativa, ele vai tentar explicar por meio da linguagem e o aluno não vai aprender. Ele vai tentar passar as regras sociais, o que pode, o que não pode, até o conhecimento pedagógico mesmo, e o aluno não vai atender. Então, dar linguagem para esse aluno, muitas vezes é o mais importante, é aquilo de mais importante que ele pode aprender na escola. Porque nós estamos falando de uma pessoa que não se comunica com o mundo. Então, se você consegue ensinar ele a se comunicar com o mundo, quantas frustrações você não vai aliviar da vida dele? Experimentem ficar 2, 3 horas sem conseguir se comunicar com as pessoas ao seu redor. Como que você vai ficar? Imagina ficar a vida toda assim. Então, a comunicação alternativa é essencial. Então, tudo que vem para somar nessa área, eu acho de suma importância. O curso lá que é bônus, para quem for fazer o Masterclass, o curso está incrível, tem aulas práticas. Eu simulo o aluno nas aulas práticas, lá fazendo cada uma das fases da comunicação alternativa. Tá? É bem bacana o curso, tá? Vamos lá, então. Me perguntando aqui também se o Masterclass ele pode ser feito por familiares, se seria útil para os familiares. Tanto para terapeutas quanto para familiares, ele é super indicado, tá? Não só para profissionais da educação. Porque, como eu falei, a chave do processo de inclusão é a união. Assim como aqui na semana, fiquei muito feliz de ver muitos familiares e muitos terapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, participando, médicos participando, fiquei muito feliz, e o Masterclass também está disponível para todos, tá bom? Outra pergunta que chegou bastante aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui sobre o tema, que é sobre quando a gente tenta passar para o familiar essas características que eu acabei de falar, da pergunta da Tânia, e o familiar ainda está naquela fase de negação, ou você vê que não anda, né? Então, isso eu percebo, é muito comum essa fala nas escolas. Olha, eu já conversei, já pedi para a mãe buscar uma terapia, já conversei com o pai para encaminhar para uma avaliação, mas a família não aceita, não entende que ele precisa de ajuda. Gente, o processo de negação, ele é muito comum, né, nessa área do autismo, porque quando você evita focar em alguma coisa, quando você evita se preocupar com alguma coisa, você está evitando encarar aquilo, né? Então, você é como se fosse um mecanismo de defesa nosso para evitar lidar com o sentimento que a gente não quer lidar. Às vezes, isso é automático e nem todas as pessoas passam rápido por essa fase. Então, não adianta, por mais que seja difícil você, que é professor, lá, passando para a família, passando para a mãe, passando para o pai, e ver que a coisa não está andando, não adianta, tá? O julgamento, não adianta você passar de uma maneira mais assertiva, não adianta você tentar ser mais agressivo verbalmente, não vai adiantar. Isso só vai gerar mais resistência e nós vamos perder o aluno,
né? Nós vamos perder porque vai atrasar mais ainda. O que eu percebo que funciona da melhor maneira possível? O acolhimento, a empatia e o diálogo com essa família. Criar uma relação de confiança. Não focar em eu preciso fazer essa criança levar, essa família levar essa criança para o médico. Não focar nisso. Focar em eu preciso criar uma relação de confiança com essa mãe, criar uma relação de confiança com esse pai. Essa família precisa confiar no meu trabalho. Essa família precisa ver que eu quero o melhor para o filho delas. E quando isso acontecer, aí sim você vai chamar essa família para conversar, e não vai ser aquela conversa de saída de escola, não pode ser aquela conversa de, estou entregando seu filho aqui, mãe, procura um médico. Não pode ser dessa forma. Você vai chamar essa família para conversar, e aí quando você chamar para conversar, você vai explicar as características que você vem observando e vai falar que para o bem dele é importante fazer uma avaliação. Você não vai em nenhuma forma citar diagnóstico, nada. Você vai citar que é importante, porque eu percebo que ele está tendo um atraso nessa área, e aí eu acho que seria muito importante para ele buscar uma avaliação. Inclusive, nós temos aqui alguns profissionais que a gente confia e aí passar alguns profissionais já para que a família possa estar procurando. Essa é a melhor maneira. Eu sei que nem sempre isso é fácil, mas essa é a melhor maneira de ajudar o aluno e é nisso que a escola tem que focar. Criar uma relação de confiança e aí depois ter uma conversa honesta e franca com a família, tá bom? Seguindo aqui então, gente, mais perguntas aí? Vamos lá. Outra pergunta que é muito comum que chegou aqui pra gente. E eu sei que é a realidade do nosso país, tá? Fábio, eu sou professora de um aluno, você falou que eu preciso chamar os terapeutas para conversar, só que o meu aluno não está em terapia nenhuma, está tudo com a escola, ele não faz tratamento nenhum. O que eu faço? Gente, vamos lá. Como eu falei, a minha metodologia é uma metodologia ideal. Vocês precisam focar em tentar chegar o mais próximo possível disso, tá? Aqui mesmo na minha clínica, eu estou aqui na minha clínica nesse momento, aqui mesmo, muitas vezes, eu recebo familiares que eu sei que ele deveria estar com terapeuta ocupacional, com uma fonoaudióloga, com psicólogo, psicopedagoga. Eu sei o que seria o ideal para aquela família, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a família ela não pode arcar com todos esses custos, né? E aí, o que eu faço? Eu procuro o melhor para aquela família. Então, é importante a escola pensar dessa forma. O que a gente pode fazer? Não está em terapia? Por que não está em terapia? Porque não pode pagar? Será que não tem nenhuma universidade que ofereça o trabalho com estagiárias a um valor acessível ou de graça mesmo? As faculdades costumam fazer isso? Será que não tem nenhuma clínica que tenha um trabalho social? Como que está o sistema público aqui na minha cidade? Qual é o melhor caminho? Eu conheço alguém que possa ajudar? Ter mecanismos para ajudar essa família a buscar o tratamento adequado dentro do nível dessa família, tá? Dentro do nível socioeconômico das condições dessa família, tá bom? Porque esse seria o ideal. Quando a criança ela não está em tratamento, nossa, é tudo muito mais difícil. Então, a ideia é que a gente converse com essa família, crie essa relação e tenta estar sempre encaminhando, buscando soluções para essa criança, tá bom? Tem uma aqui interessante, tá? Gedalva. Geralmente, em algumas escolas, os pais ficam presentes do início até o fim da aula. O que pode se falar sobre esse comportamento da família? A Gedalva fez uma pergunta aqui. Quando a família ela permanece no ambiente escolar, desde o início do aluno, do início da entrada ali, né? Do início da escola, da aula, até o final da rotina escolar, a família permanece ali com o aluno. Vamos lá. Quando nós trabalhamos com aluno com autismo, nós precisamos entender que ele precisa também trabalhar a ansiedade de separação da família, ele precisa de autonomia, e a superproteção não ajuda. Nós precisamos entender isso. Não significa que seja proibido a família ficar com o aluno, mas significa que nós precisamos trabalhar para gradativamente estar fazendo com que o aluno permaneça no ambiente escolar sem a presença da família, como uma adaptação que é comum na educação infantil com os outros alunos, só que é muito mais rápido, né, essa adaptação. Mas é importante que seja feito, né? Então, por exemplo, a criança ela só entra com a mãe, por exemplo. No primeiro dia entrou com a mãe.
No segundo, a mãe vai até ficar no ambiente escolar, mas já não vai dar aquela atenção para a criança, vai ficar só ali no ambiente e a mediadora já trabalhando com a criança. E aí, daqui a pouco, a mãe vai no banheiro, a mãe sai e volta, a mãe avisa para ele que vai sair e retorna, e a gente vai fazendo essa separação gradativa. A ansiedade de separação, ela é importante nós termos conhecimento de que, da mesma forma que a gente tem que trabalhar com a criança, nós temos que trabalhar com os familiares também, com os pais também, para que os pais passem a confiar e não superproteger. Então, é sempre uma via de mão dupla. Você trabalha com a criança para ela se adaptar ao ambiente e você trabalha com os pais, passando confiança para os pais, para que eles possam também se sentir confiantes de se ausentar dali, tá? Pergunta sobre seletividade alimentar. Muito comum também, se vocês têm alunos com autismo, vocês já devem ter passado por isso. A criança com autismo, ela tem interesses restritos, tem um sensorial geralmente peculiar, né? Os sentidos peculiares, e geralmente levam para a área da alimentação essa parte da seletividade. Já recebi crianças que só comiam biscoito, que só tomavam líquidos, outros que só comem um determinado alimento, um tipo de chips, um tipo de suco. Isso é muito comum no autismo. Além, né, do déficit nutricional que isso pode causar, nós precisamos também estar influenciando aí de forma que ela vá ampliando seu repertório alimentar. Como? Eu vou responder essa pergunta com um exemplo que eu tive aqui esse ano num atendimento, tá? Sem citar nomes, eu vou estar passando aqui um exemplo que eu tive aqui. E aí vocês vão entender. Eu recebi uma criança que só se alimentava de calabresa, só comia linguiça calabresa. E aí o que a gente fez? Nós precisamos partir do interesse da criança, não só na área da alimentação, tá, gente? Para tudo. Nós partimos do interesse para ir ampliando esse interesse. Então, ela comia calabresa, nós fomos conversando com a família, olha, vamos começar a fazer algumas coisas com calabresa. Pizza de calabresa, pão com calabresa e queijo, botar calabresa no macarrão. E aí, aos pouquinhos, você começar a colocar a calabresa sempre com algo a mais no prato, tá? Nos horários das refeições. E aí, funcionou bem com a pizza de calabresa. Passou, aos poucos, foi passando um pouquinho da massa, um pouquinho do queijo, e ela foi comendo. Primeiro só tirava a calabresa, mas depois começou a passar um pouquinho de queijo, daqui a pouco vinha um pouquinho de massa, e a mãe ia dando, e aí ele foi se adaptando a comer a calabresa e um pouquinho de queijo. Quando ela passou a comer bem, aceitar bem a pizza de calabresa, a massa, o queijo e a calabresa, nós sugerimos para a família comprar a pizza de mussarela, que seria uma pizza que só vinha com queijo em cima e uns tomates. E aí ela passou a comer a massa com o queijo sem a calabresa. Quando ela começou a comer a massa com o queijo sem a calabresa, e como já tinha um tomate nessa pizza, a mãe foi tentando dar o tomate e ela, aos poucos, foi aceitando o tomate. Então, aí nós tínhamos uma criança que só comia calabresa, que passou a comer a calabresa, a massa da pizza, que depois você foi generalizando para outras questões que incluam massa, o queijo, e o queijo foi levando a diversas outras coisas, né, inclusive macarrão com calabresa e queijo, e o tomate, que foi levando a vários outros tipos de saladas e frutas. Depois do tomate veio a melancia, e aí desencadeou uma outra cadeia. Então, você parte das características do alimento, sabor, cheiro, cor, gosto, e você vai ampliando essa cadeia a partir do que a criança come, sem nunca forçar, tá? Nunca forçando, porque o momento da refeição não pode ser um momento forçado, porque senão a gente só dificulta ampliar esses interesses, tá bom? Mais umas aqui. Quando a criança não tem laudo, o que eu posso fazer, Fábio? Esse tipo de adaptação, não necessariamente a criança precisa de um laudo. Eu percebo que muitas escolas se apegam muito ao laudo. Eu só posso fazer uma adaptação para determinado aluno se ele tiver um laudo. Não é assim, gente. O laudo é importante para compreender o aluno, é importante para a escola estar coberta, poder arquivar o laudo, mas não é assim, tá? Se um aluno ele tem, por exemplo, um relatório terapêutico, e nesse relatório de um psicólogo, no relatório de uma fonoaudióloga, está indicando alguma questão que necessite uma adaptação, só isso já garante a escola fazer as adaptações necessárias, tá?
O ensino, na verdade, ele precisa ser sempre individual. Então, se nós estamos percebendo que a criança tem alguma dificuldade ou de que a criança de uma outra forma funciona melhor, é muito importante fazer as adaptações, independente de ter laudo ou não, tá? Só para respondendo vocês aqui. Gente, vou responder mais algumas perguntas. Tem perguntas sobre o ensino médio aqui. Tem uma pergunta sobre... Tem uma outra aqui que eu vi. Cadê? Aqui. Relacionado a terapias alternativas. O que poderia estar ajudando, né? Ela falou aqui de cães, bolinhas. Foi a Cássia. Eu vou estar falando sobre avaliação de preferências também para vocês. Mas vou passar aqui rapidinho, novamente, tá? Para quem entrou depois aqui, sobre o curso, que eu oficialmente estão abertas as inscrições para quem quer ir além, para quem quer se aprofundar ainda mais nessa área do autismo e virar uma referência na área da inclusão escolar de alunos com autismo na sua região. Quem quiser seguir comigo, e a partir do dia 17, quando começam realmente o curso, eu estarei disponível 100% do meu tempo para esses alunos, para estar passando conteúdo, estar tirando dúvidas de casos, estar ajudando a elaborar os currículos adaptados, ajudando a elaborar, por exemplo, provas, avaliações, aulas, estar realmente próximo, ajudando nesse processo aí de inclusão e de como transformar a escola inclusiva, tá? O curso é parcelado em até 4 vezes, tá? R$ 597 é o valor do curso, são 6 meses de curso, todo o conteúdo vai ficar disponível por mais 1 ano, para quem quiser acessar, baixar todo o material, apostila, PowerPoints, enfim, toda a estrutura de um curso amplo mesmo, tem um valor mais acessível possível, né? 6 horas, R$6 a hora a aula, é um valor que nenhum profissional faria um curso nesse sentido, vocês sabem disso. Que profissional que daria uma hora de aula por R$6? Então, fechou R$ 597 o valor do curso e pode ser parcelado em 4 vezes sem juros, tá bom? Então, quem quiser participar, quem quiser ir além, clica lá no link, vai ganhar o kit na sua casa, tá bom, gente? Seguindo aqui, para a gente não perder tempo, já estamos aqui fechando 1 hora. Não quero deixar cansativo para vocês, mas vou respondendo as perguntas que forem chegando aqui e também dando um tempo para quem quer se inscrever poder estar entrando lá no site para garantir o kit, tá? A Aline está dizendo que a camisa é bonita, é Zilva, o Luciano também. Poxa, obrigado aí, gente, fico feliz, tá? Como eu falei, eu tenho um compromisso na área do autismo e 80%, 90% dos conteúdos da Academia do Autismo são gratuitos, vocês podem continuar acessando lá, mas eu quero ir além, eu quero trabalhar nessa área, eu quero capacitar realmente os profissionais, e aí, logicamente, não tem como fazer tudo 100% gratuito, mas eu penso num valor acessível, e eu sempre tento manter um compromisso desse. Se a pessoa não gostou do conteúdo, é só me avisar que eu devolvo o dinheiro, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui. Ensino médio. Muitas pessoas me perguntaram assim, Fábio, olha só, você está falando muito aí de adaptação, de alunos, de crianças, e quando chega no ensino médio, com excesso de professores, muitos professores, quem tem que fazer o plano educacional? Como que fica essa inclusão? Vamos lá. A metodologia, ela funciona tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental 1, quanto para o ensino fundamental 2, quanto para o ensino médio, tá? Ela funciona para toda a vida escolar, sendo que cada uma das esferas dos segmentos terão adaptações diferentes. Por exemplo, no ensino médio, nós vamos precisar que cada um dos professores participe, já junto com a coordenação, participem das reuniões. Eu sei que isso não é fácil, então, às vezes, vamos precisar fazer outras reuniões somente à escola, ou o professor ir até a coordenação e ir tirando as dúvidas na medida do possível. Mas é importante todos os professores participarem desse planejamento e cada professor, dentro da sua disciplina, ficar responsável por fazer as adaptações na sua disciplina, tá? Então, vamos pegar lá, matemática. O professor vai ver o currículo da turma, o planejamento para a turma, vai pegar o modelo de plano educacional individualizado que eu deixei disponível lá na sala de transmissão e vai ir adaptando a partir do que ele, conhecendo o aluno e das orientações que recebeu, vai adaptando e vai criar o currículo daquele aluno.
o professor de física ou de português, todos vão fazer as mesmas coisas. E as adaptações são as mesmas que eu falei na aula de adaptação curricular. Nós vamos adaptar primeiro os objetivos, o que eu espero desse aluno. Em geografia, nós esperamos que ele estude geopolítica, que ele conheça toda a geopolítica brasileira. Tá bom. Mas, para determinado aluno, nós vamos mudar esse objetivo, porque esse objetivo era um objetivo secundário para a turma, não é o objetivo principal. Para determinado aluno, a gente vai mudar esse objetivo por exemplo, ele conhecer a estrutura política brasileira no sentido de o que o presidente faz, o que o senador faz, o que o prefeito faz. Ou seja, nós vamos reduzir o objetivo para ele. Reduzindo o objetivo, nós vamos reduzir os conteúdos. Além disso, nós vamos buscar formas de ensinar diferentes, né? Além de algumas adaptações na rotina que podem ficar específicas para cada aluno. Essas reduções, essas adaptações serão em todas as disciplinas? Não necessariamente. Pelo contrário, pode ser que em matemática o aluno vá até além. E aí ele faça tão rápido as coisas que ele perca o interesse e aí ele fique muito agitado, querer sair de sala, porque ele já sabe o que o professor está passando. Então aí a gente vai ter que buscar coisas para manter a atenção dele. Então tem que ser sempre a adaptação individual em cada disciplina, tá? Vamos lá, mais um? Dentro desse tema mesmo, houve um questionamento em relação ao próprio material, ao livro, se utilizar os livros fornecidos pela escola ou não, a questão da adaptação. O Vinícius, que é meu colega de equipe aqui, está me passando que mesmo sobre esse tema, chegou uma outra pergunta aqui sobre e os livros escolares, né? Não só no ensino médio, como educação infantil, a escola hoje ela se embasa muito em livros. Na verdade, até na educação infantil hoje já vem os livros, até na creche, né? Já vem os livros. Muitas escolas já trabalhando com livros. Não existe uma regra geral, tá, gente? Mas é importante a gente saber que muitos dos alunos com autismo, os livros formais não vão funcionar. Ou, pelo menos, grande parte dele não vai funcionar. E aí você vai ter que ter outras formas de ensino. É proibido usar o livro? Não. Mas não significa que nós precisamos usar somente o livro. Muito pelo contrário. Nós vamos precisar estar adaptando os conteúdos e a forma de ensinar, buscando materiais adaptados para essas crianças. Eles vão funcionar muito mais de outras formas do que com os livros. Isso é uma regra geral. Tá bom? Então é importante a gente saber disso. Tem um livro? Beleza. Está funcionando? Ok. Mas será que existe uma outra forma melhor para ensinar ele? Se existe, vamos buscar essa outra forma. E algumas editoras têm livros também já para crianças especiais, né? Que são livros geralmente em folha 3, são livros já trabalhados com letras de forma maiores, mais colorido, menos informações, mais figuras. Então, é importante também as escolas estarem atentas a isso, porque, às vezes, a própria editora que manda material para a escola tem lá livros para alunos especiais. E se a escola não tiver interesse em buscar esses livros, eles não vão chegar na escola, tá? Então, mesmo, até as editoras já estão pensando na inclusão, tá? Então, mesmo se for usar o livro, pode ser que existam outros livros mais apropriados, tá bom, gente? Mais perguntas? A diferença entre Asperger e outros tipos de... Pergunta sobre Asperger, né? Tá chegando aqui. Gente, a síndrome de Asperger, hoje, oficialmente, ela, pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, lá da Associação de Psiquiatria Americana, oficialmente ele não existe mais, desde 2013. Porém, como ficou aí muito tempo e está disseminado na cultura, a gente ainda continua falando síndrome de Asperger, mas o diagnóstico oficial hoje seria o transtorno do espectro autismo leve, né? Então, o que eu estou querendo dizer? O Asperger, ele entrou dentro do autismo. Só que, realmente, quando nós vamos trabalhar com uma criança com autismo leve, com a síndrome de Asperger, realmente, assim, é bem diferente o trabalho de um aluno com autismo mais clássico, mais severo, um autismo, um comprometimento maior. Então, a gente precisa também compreender duas coisas. Primeiro, que
Não é porque o autismo é leve, que não tem autismo, que não precisa de adaptação, não, eles vão precisar sim dessas adaptações, só que são adaptações muito mais leves. E segundo, nós precisamos, ainda mais no Asperger, compreender os potenciais deles, porque é aqui que estão os savants, e muitas vezes eles têm aquelas ilhas de conhecimento acima da média, em alguns casos, e é importante a gente entender os potenciais para poder estar trabalhando a prevenção do bullying, para poder estar trabalhando os potenciais e a autoestima desse aluno. É muito comum os Aspergers, quando chegam na adolescência, eles entrarem em depressão, eles sofrerem bullying, porque como o autismo é mais leve, ele não é tão perceptível pelos alunos, os alunos acabam rotulando como outros termos pejorativos, ao invés de entender que ele tem autismo. Então é importante a escola estar muito atenta a isso e também fazer as adaptações necessárias para esse aluno. Não é porque o autismo é leve que não precisa de adaptação nenhuma, tá bom? Isso é muito importante, tá, gente? Flávia falando que está inscrita no Masterclass, seja muito bem-vinda, Flávia, estará comigo aqui e vamos nos aprofundar bastante nesse tema, tenho certeza que você vai se tornar uma referência na inclusão na sua região, tá bom? Só tranquilizar o pessoal que está com a internet oscilando, que a aula depois vai para o ar, que vão poder assistir. Tem algumas pessoas que estão com a internet oscilando, não estão conseguindo acompanhar o live, gente. Essa aula, ela é ao vivo, mas depois eu vou estar colocando lá no ambiente virtual da Semana da Inclusão, para vocês poderem estar assistindo. Quem quiser assistir novamente, tirar as dúvidas, vai poder assistir. E, logicamente, terá ainda até o domingo, próximo domingo agora, para assistir todas as outras aulas de novo, divulgar, compartilhar com quem quiser, baixar todo o material, tá bom? Também tenho mais uma novidade para vocês, tá? Estou compilando, ainda não terminei, mas já estou compilando aqui as principais dúvidas da semana. Então, vão ser 100 dúvidas da Semana da Inclusão. E ao longo dessa semana, antes de encerrar a Semana da Inclusão, para a gente fechar mesmo aí com chave de ouro, eu vou estar enviando para vocês 100 perguntas e respostas sobre inclusão escolar dos alunos com autismo. Vai ser um e-book feito das principais perguntas que chegaram para a gente, tá? Logicamente, demora um pouquinho para conseguir fazer isso tudo, mas assim que eu conseguir, eu vou terminar e vou estar enviando para vocês por e-mail. Então, chegarão alguns e-mails, logicamente, durante essa semana, sobre o Masterclass, porque as inscrições acabaram de abrir, então a gente vai enviar alguns e-mails, mas fique atento lá nos e-mails também, porque vai chegar esse e-book para vocês lá nos e-mails, tá bom? Sem dúvidas e respostas sobre inclusão escolar dos alunos com autismo, tá? Muitas dúvidas sobre os módulos do Masterclass, o que vai ser estudado. Tem uma pergunta aqui sobre o link, vou pedir aqui para colocar o link novamente aqui, o Vinícius já vai colocar, e o pessoal perguntando sobre os módulos. Gente, clica no link, que aí você vai ser direcionado lá para a página do curso. E lá na página do curso tem os 10 módulos que o curso vai estar oferecendo. Então, tem lá descrito todos os 10 módulos, cada módulo tem 8 horas, então é bem aprofundado. E aí eu vou falar sobre a avaliação do autismo, as questões familiares, como trabalhar o luto com a família, como criar essa relação de confiança com a família, como aprofundar bastante essa relação com a família para poder estar encaminhando o aluno. Vou falar sobre a união com os terapeutas, vou falar sobre a adaptação curricular, como pegar o aluno, avaliar, fazer a adaptação, as adaptações em diferentes disciplinas. Vou estar entregando exemplos de avaliações para vocês se embasarem. Vou estar passando um módulo sobre análise do comportamento, como avaliar o comportamento do aluno, como conseguir reduzir comportamentos inadequados. Então, vou estar falando também sobre os ensinos de habilidades acadêmicas, como ensinar a combinação de cores, as letras, a alfabetização, como ensinar a comunicação alternativa, como criar uma rotina para esse aluno, ensinar essa rotina com apoio visual para ele, estratégias de socialização, estratégias de brincadeiras, dicas de atividades, né, entregando e-books sobre atividades, enfim, são 10 módulos, está tudo lá descrito, é muito conteúdo. Além dos 10 módulos, tem as aulas ao vivo para estar tirando as dúvidas, tem a supervisão de casos, tem a comunidade exclusiva para a gente estar juntos lá, e aí vocês vão estar podendo todos os dias perguntando para mim alguma coisa, eu vou estar disposto lá a responder. Então, vamos lá. Hoje, com o seu aluno, você teve uma dificuldade. Você está participando do Masterclass. Você
vai lá no grupo nosso, escreve a dificuldade e eu vou estar ajudando na hora já lá de prontidão para estar trocando essas informações com vocês. Então, tem toda essa assessoria também durante 6 meses, tá? Entre no link lá para você ver todo o conteúdo. Mais uma vez sobre o Masterclass em relação ao certificado. Quantas horas é o certificado? A grade curricular se vai ser? Então, o certificado, vocês vão estar recebendo o certificado é de 80 horas, tá? É um curso de 80 horas, é o certificado da Academia do Autismo, que se enquadra aí na legislação de cursos livres no nosso país, serve para diversos fins, vocês vão poder usar aí também para melhorar o currículo de vocês, tá? Então, quem perguntou em relação ao certificado, sim, tem um certificado emitido aqui pela Academia do Autismo, tá bom? Voltando aqui, então, às perguntas. Sara Silva, como fazer o corpo docente de uma maneira geral, bem como funcionários da escola se adequarem e seguir os passos para que os alunos se sintam acolhidos em todo o espaço escolar? Ótima pergunta, Sara. É muito comum, quando a escola ou algum professor se dispõe a fazer uma inclusão, é muito comum que essa escola ela continue com algumas ilhas de exclusão. Ilhas de exclusão seria o quê? Bom, a escola é inclusiva, mas na cantina, quando o aluno vai lá, ele fica aguardando e ninguém atende ele, porque a moça ou o rapaz da cantina não entende o que ele fala, os outros passam na frente, ele fica ali e não consegue pedir o lanche. É uma ilha de exclusão. Ou quando ele está entrando na escola, a pessoa que fica lá no portão faz algum comentáriozinho pejorativo em relação a ele. Ilha de exclusão. Tá vendo? Então, é importante trabalhar em todas as esferas dentro da escola. Como que nós podemos fazer isso? Conscientização, cartazes. Então, aproveitar, por exemplo, a Semana do Autismo, colocar cartazes lá, não só sobre o autismo, sobre todas as diferenças, as dificuldades. Outra dica importante também, palestras, trazer algumas palestras bem descontraídas e colocar todo mundo da escola para assistir. Então, nós precisamos também de alguém ali, a inspetora de alunos, ou a própria mediadora do aluno, está conscientizando todos da escola. Então, foi na cantina, conversa com a moça da cantina, com a pessoa da entrada, com a pessoa lá dos serviços gerais, com a coordenação, com a direção, que a mediadora possa estar também transformando a escola numa escola inclusiva, tá? A Carla está perguntando aqui sobre o que acontece quando a criança fica agressiva. Carla, eu já respondi essa lá no começo da aula, depois você assiste, tá? Que eu acho que você deve ter entrado um pouquinho depois, tá? Mas foi a primeira pergunta que eu respondi aqui da aula hoje, tá bom? Tem um pessoal que está com dificuldade de acessar o link, porque provavelmente tem uma sobrecarga lá, mas está tentando novamente. Ah, tá. Tem um pessoal aqui que está falando que não está conseguindo entrar no link, a Janes Mari. Às vezes tem muita gente entrando no site no mesmo momento, pode dar alguma sobrecarga aqui, mas vai tentando que daqui a pouquinho vai entrar, tá? Está motivado aqui a se inscrever, então achando até que as inscrições vão encerrar rapidinho, né? Porque realmente o pessoal está acessando aqui, talvez por isso que deve estar dando algum problema. Vamos lá. Qual seria a formação deste mediador? Boa pergunta. Essa pergunta chegou bastante aqui para a gente. Vamos lá. No caso aqui, tem mais uma pergunta aqui, que essa pergunta também chegou algumas vezes para a gente. O que acontece? Ela está falando aqui que algumas escolas, alguns municípios exigem uma carga horária de 120 horas de curso e o Masterclass é só 80. Vamos lá. Para quem for trabalhar como mediador, nós temos dentro do curso, do Masterclass, nós temos a possibilidade de uma capacitação para a função de mediador. Aí a pessoa faria uma extensão a mais e receberia um certificado, ao invés de ser certificado de 120 horas, de 80 horas, um certificado de 120 horas, tá bom? Para o pessoal que está perguntando aqui. Então, se é o seu caso, se você precisaria, para a função de mediador, de um certificado de 120 horas, você se inscreveria no curso para garantir o certificado de 80 horas, e você faria, e aí entraria com a gente para ver também, para verificar
Que outro curso seria esse? Que seria um curso específico de mediação dentro do curso, e aí você receberia o curso de 120 horas, tá? Qualquer dúvida em relação a isso, que talvez eu não tenha conseguido explicar muito bem aqui, entre em contato por e-mail com a gente, tá? Que a gente vai estar te explicando direitinho como que funcionaria também em relação a valores, como que funcionaria para esse curso mais específico para a área da mediação, tá? Então, só entrar em contato por e-mail ou lá pelo chat que a gente explica, tá bom? Uma outra pergunta aqui para a gente, vamos lá. Sobre capacitação de mediador. Que capacitação seria essa? Gente, vamos lá. Como vocês podem ver aqui no meu método, eu bato muito na tecla de capacitação do mediador, e eu acredito, dentro do método, está bem claro isso, que o mediador seja a principal função para a inclusão. Por quê? Porque é ele que vai estar diretamente ligado ao aluno, e é dele a responsabilidade de conseguir aí criar a ponte entre o aluno e o ensino, e toda a socialização também. Então, esse mediador ele precisa estar muito capacitado. Como que nós podemos estar fazendo essa capacitação? Não existe assim, um nível mínimo de formação para esse mediador. Quanto mais, melhor. O que a lei traz é que o aluno com autismo ele tem direito, se comprovada a necessidade, ele tem direito à mediação de acompanhante especializado. Só que ela não deixa muito clara que especialização seria essa. O que eu penso? Eu acredito que, pelo menos, ele precisa ter um nível de conhecimento pedagógico sobre o que vai ser ensinado para esse aluno, para poder estar ajudando na adaptação de materiais, estar ajudando na aprendizagem desse aluno, para não ficar a cargo só do professor, né? Porque se o professor tem que dar conta do aluno, da turma, ele não vai ter todo o tempo disponível para ensinar esse aluno. Então, a mediadora precisa ter esse conhecimento e precisa ter capacitação sobre autismo. Precisa conhecer sobre autismo com pelo menos aí um curso de capacitação, precisa participar de eventos. Então, cada município tem aí as suas regras, alguns ainda nem têm, né? Mas é importante que a mediadora ou o mediador tenha capacitação para lidar com esse aluno. Então, quanto mais, melhor, porque eu acredito que é a principal função para a inclusão, tá? A Beth está perguntando aqui sobre a ecolalia, Beth Campos. Foi uma pergunta que chegou aqui para a gente também, quando a criança emite muito a ecolalia. A ecolalia ela tem uma função importante, né, como uma fase do aprendizado, do aprendizado da fala, da aquisição da fala. Porém, nesses casos, onde ela começa a atrapalhar a rotina do aluno, ela passa a ser considerada uma estereotipia, só que é uma estereotipia oral, né? É uma repetição sem sentido, né? E aí a gente precisa tentar compreender também essa ecolalia enquanto um comportamento que ocorre em alguns contextos. Que contexto é esse? Quando a pessoa fica ociosa, quando ela fica ansiosa, quando ela está muito alegre, quando ela quer sair de sala. Quando que mais ocorre essa ecolalia? Quando ela quer se esquivar de alguma tarefa? E aí a gente vai tentar trabalhar a prevenção. Muito importante também, como ela tem diferentes funções e fases, é muito importante a troca com a fonoaudióloga que atende o aluno, porque aí essa fonoaudióloga vai estar podendo orientar vocês a fazerem a mesma coisa que ela está fazendo e está sugerindo para a família. Porque não adianta cada um seguir a mesma linha aí de aquisição da linguagem. É importante, não adianta cada um seguir uma linha diferente, perdão. Tem que seguir a mesma linha. Então, é muito importante essa troca com os terapeutas, tá? Aí, nesse caso, mais o psicólogo comportamental e a fonoaudióloga, tá? Carol, eu estou achando ótimas as orientações, mas sua metodologia inclui outros materiais escritos além dos já disponíveis ou serão apenas vídeos? Acho que a Carol, não sei se ela está perguntando em relação ao curso. Aí sim, Carol, em relação ao curso tem todo o material escrito, tá? As apostilas, né, de cada aula, cada módulo tem a sua apostila, além dos slides em PDF das aulas. Então, terão, sim, os materiais escritos para aprofundar, além de muito mais conteúdo prático, né, do que foi entregue aqui na semana, tá?
Essa semana da inclusão tem certificado. A semana da inclusão, como ela não tem custo nenhum, né, gente? Não tem como disponibilizar certificados aqui para 24 mil pessoas. Ficaria inviável, né? Então não teria como mesmo, ficaria muito caro, geraria custos para mim, eu teria que repassar os custos para vocês, e não era a intenção cobrar valores aqui por essa semana. Inclusive, os valores que a gente acaba tendo, né, os custos que a gente acaba tendo com edição de vídeos, sites, foram custos aqui que a gente teve, mas que a gente não repassou para fazer um evento gratuito mesmo, para que a gente pudesse estar capacitando aí o máximo de pessoas possível. Mas, infelizmente, não tem como emitir certificado, tá? Eu até estou conversando aqui com a equipe para depois que passar essa semana aqui, a gente até tente pensar em alguma solução. Se a gente conseguir alguma solução, eu vou entrar em contato com vocês por e-mail, tá bom? O pessoal falou sobre as comorbidades, se elas podem influenciar na dificuldade do diagnóstico. Comorbidades, vamos lá. Quais são as principais comorbidades associadas? Também a pergunta aqui da Carla Félix. Vamos lá, gente. Vou tentar falar de algumas delas aqui. Distúrbio de sono é uma delas. Então, se a criança não dorme, como que ela vai aprender na escola? Difícil, né? Então, aí a gente vai estar tentando compreender, mas, logicamente, que o tratamento para essa família, para essa criança, vai ser sempre tentar trabalhar aí essa questão primeiro, para que a criança possa dormir bem. A seletividade alimentar, que já até respondi uma pergunta sobre ela, né? Os transtornos alimentares são uma comorbidade alta também, uma correlação alta. Hiperatividade, em torno aí de 40%, 50% tem hiperatividade, ou até o diagnóstico de TDAH também, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, é importante também, para as crianças hiperativas, a gente estudar um pouquinho sobre a hiperatividade. No Masterclass tem um módulo sobre como lidar com ela, como reduzir a ansiedade. É uma das características que mais dificulta o diagnóstico, porque às vezes a gente fica muito na dúvida entre o TDAH com alguns traços de autismo e o autismo com hiperatividade. Né? Quando a criança fica nessa faixa, o diagnóstico demora um pouquinho mais, você precisa buscar outras opiniões, se reunir com a equipe, com o médico, para estar conseguindo entender bem do que se encaixa, porque é muito comum os autistas terem hiperatividade. Mas algumas sensibilidade ou alterações sensoriais também, né, reagem diferente aos estímulos. Alguns têm convulsões ou até a epilepsia, no caso da epilepsia em torno de 30%. Mais algumas aqui que eu lembro agora de cabeça para estar passando para vocês. Falei da hiperatividade, que pode ser também uma hipossensibilidade, que pode deixar ele mais calmo. Pode ter questões motoras, coordenação motora, tanto a coordenação motora corporal quanto a coordenação motora fina, é muito comum também. Transtorno de processamento sensorial, também tem uma relação alta. Então, tem muitas aí comorbidades que são coisas que podem estar associadas aí ao autismo e que, sim, de uma certa forma, acabam dificultando um pouquinho o diagnóstico, principalmente a hiperatividade. Esqueci de uma que é muito importante, que é o TDO, ou TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? Que é aquela criança, aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com as regras e que tem a tendência a ser opositor, a ter a última palavra. Isso é muito comum também no autismo, e aí a gente precisa estar trabalhando bastante nesse ponto. Tem pessoas com autismo que eu atendo que o foco todo é essa área do atendimento, tá? A Adriana até está falando aqui que o filho dela tem hiperatividade, mas a neuropediatra medicou Risperdal e a mesma tem diminuído muito. Muito importante essa questão no caso da hiperatividade, esse acompanhamento médico, um acompanhamento mesmo com bons médicos para que possa estar avaliando qual é o melhor medicamento. Às vezes o mesmo medicamento, mas a empresa fabricante mudou, o medicamento já tem um outro efeito, então é importante até que o médico tenha um conhecimento disso, de qual é o melhor medicamento, a melhor dosagem para cada aluno, para que ele possa saber também se o medicamento não funciona, buscar alternativas, porque é muito comum quando um medicamento não dá o resultado esperado, às vezes a própria família entende que, poxa, o medicamento piorou, então eu não vou mais estar medicando, né?
A Adriana está falando que o filho dela é meu paciente. Sim, a Adriana só não quis comentar aqui, mas já que você comentou, logicamente, né, a gente está sempre junto aqui toda semana. Um grande abraço, tá? Neuzenir, apesar de não agregar certificado, essas aulas possuem alto valor no conhecimento, aborda o assunto com muita clareza. Muito obrigado, tá? De coração aí por todo mundo, não só pela Neuzenir, que está comentando, que está elogiando aqui a semana. Fico muito feliz mesmo. Vamos lá, gente. Bom, Oi? Tem algum árabe aqui. Que aí desculpa, mas aí eu só estou entendendo aqui os corações, tá? Que estão chegando aqui, mas a língua oriental, infelizmente, não está no meu repertório, tá? Vamos lá. Gente, 1h30 quase aqui de live. Mais 10 minutinhos. Vou responder mais algumas perguntas aqui, tá? Vou escolher mais 3, tá? Mais 3 perguntas, porque senão a gente se estende muito. Dia 9h30, amanhã vocês trabalham, eu trabalho. Não é a intenção também tomar tanto o tempo de vocês, mas todas as perguntas que estão chegando escritas, depois eu vou estar respondendo. Gente, na área do autismo, nós precisamos estar sempre buscando outras estratégias. Existem algumas outras terapias que vêm mostrando excelentes resultados com os autistas. Alguns deles, as próprias escolas podem estar buscando. E aí vai depender, logicamente, do contexto de cada escola, né? Vamos lá. Algumas delas eu vou estar passando para vocês. Primeira delas, a água, tá? Aí tem a hidroterapia, tem as atividades aquáticas, tem terapeutas ocupacionais que trabalham dentro da água, tem escolas que têm piscinas que têm um momento de trabalhar dentro da água. Para essas escolas, é muito importante usar esse ambiente para os alunos com autismo, porque eles vão funcionar muito bem nesse ambiente. E aí é importante, às vezes, levar um alfabeto para a piscina, aqueles alfabetos de EVA, ensinar o aluno mesmo, não só socialização, mas até atividades pedagógicas mesmo dentro da água, porque vai funcionar muito mesmo. Aí tem mais. Pode levar também a socialização, levar bambolê, pranchas, tudo para estar trabalhando essa socialização. Corredores humanos, os alunos fazerem corredores para a criança dentro da água passar por dentro, ou seja, estudar a fundo isso para usar o momento dentro da água para estar ensinando essa criança. Outras, musicoterapia, né? Usar a música, é muito importante para os alunos com autismo, funciona muito bem, funciona demais a música. Então, estudar um pouquinho sobre a música, se a criança estiver em musicoterapia, com o musicoterapeuta, pedir para ela ir na escola, tirar algumas dúvidas, ensinar algumas dicas, né, porque funciona super bem. E aqui a nossa colega colocou aqui, os animais, nós podemos até ensinar os animais, né? Hoje em dia existem as terapias assistidas por animais. Lá no norte nós temos a bototerapia com botos, nós temos com cachorros, com cães, nós temos com cavalos, que é muito comum a ecoterapia, tem com outros animais também, e tem escolas que podem estar fazendo alguma parceria com essas equipes, se tiver na sua cidade, pesquisem. A Cássia está falando aqui que tem feito um trabalho muito bacana em Olinda, com os cães. Então, se possível, usar todas essas ferramentas e que funcionam, né? Então, às vezes, se tem um professor que utiliza os cães, levar ele para a escola, ele vai lá com os cães, você traz os alunos com autismo, vai estar trabalhando esses aspectos fora da sala de aula, mas dentro do ambiente escolar, tá? Ok? Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Como que agora a Ana até está trazendo essa questão, que eu falei muito da análise do comportamento, né? Análise do comportamento aplicada. Aí muitas pessoas perguntaram sobre estímulo-resposta. Gente, como eu disse, a análise do comportamento ela é uma ciência muito ampla e fica difícil de reduzir para vocês numa aula como foi aqui na Semana da Inclusão. O que eu sugiro a vocês é que estudem realmente mais a fundo a análise do comportamento para poder estar seguindo aqui o passo a passo, porque é a base do trabalho, tá? E aí a pergunta até aqui da Ana é qual a diferença entre a análise do comportamento e a disciplina positiva. Então, a disciplina positiva
ela é embasada na análise do comportamento. A análise do comportamento ela é mais ampla, né? Ela é muito ampla, é uma ciência muito robusta, e da análise do comportamento saíram, por exemplo, a metodologia TIT, foi baseada na análise do comportamento, o próprio comunicação alternativa, o PECS, é baseado na análise do comportamento, o método das tentativas discretas, que eu falei na aula, de reduzir o comportamento em pequenas partes e ir valorizando cada uma das partes, é baseado na análise do comportamento. A disciplina positiva também é um nome mais leve, mais aceitável, né, para a população, que nada mais é do que você reforçar aqueles comportamentos adequados do aluno. Porque, geralmente, pais e professores, nós estamos dispostos a ensinar, e quando a criança age de uma maneira errada, a gente cobra e corrige. E aí, às vezes não, muitas vezes, nós esquecemos de valorizar os acertos. E a disciplina positiva seria isso, ao invés de você esperar a criança se comportar errado, para chamar a família, para chamar a mãe, para repreender, para botar no cantinho do pensamento, nós vamos valorizar o dia que ele ficou bem na escola. Então, ele vai receber uma estrela, ele vai receber uma fichinha, quando ele completar 3 fichinhas, ele vai receber algum prêmio, ele vai ganhar uma estrela, ele vai ser elogiado para os pais, nós vamos elogiar ele. Então, nós vamos abraçar ele, falar o quanto isso nos deixa feliz. Então, a disciplina positiva nada mais é do que valorizar os acertos, tá? E é baseada na análise do comportamento, a gente segue essa linha sempre, é a primeira opção sempre, tá? Você valorizar todo o acerto do aluno. Gente, última pergunta, tá? Chegou alguma aí ou posso responder daqui? Então, vamos lá. A pergunta da Beth, né? Foi uma pergunta que chegou bastante aqui. Trabalho com um grupo de 8 professores. É necessário que todos tenham contato com a família para o preenchimento do formulário? A Beth deve ter perguntado isso porque ela já percebeu que isso é difícil de acontecer nas escolas. Os professores têm diferentes horários. No ensino médio, no Fundamental 2, isso fica mais complicado, de conseguir reunir todos os professores junto com a família. Então, o que geralmente a gente tenta fazer aqui? Se reúne a coordenação com os terapeutas e com a família, né, para criar ali um modelo de adaptação geral, e depois os professores vão pegando as dicas direto com a coordenação para estar adaptando, tá? E aí, pontualmente, algum professor que tem mais dificuldade ou que o aluno apresente mais dificuldades na sua disciplina, esses professores estarem em contato mais próximo com a família, tá? Então, eu sei que é mais difícil, quando tem muitos professores, conseguir reunir todos, né? Então, aí se reúne a coordenação, a orientadora pedagógica, com a família, e aí vão estar traçando a estratégia em contato com os professores, tá bom? Gente, 1h36, tentei responder a todos, mas, logicamente, não consegui, mas peguei aqui as principais perguntas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que participou comigo aqui dessa semana. Foi uma semana incrível mesmo, me tocou, porque foram muitos comentários, muitas pessoas participando, e ao longo desses anos, tanto com os meus filhos, quanto com as dezenas de crianças que eu atendo aqui, uma das áreas, se não a mais, que mais nos preocupa e que a gente percebe que precisa desse apoio é a área escolar. Então, fazer um evento desse para tantas pessoas e saber que isso pode estar mudando a vida de muitos alunos me deixa muito feliz mesmo, de coração. Então, gostaria de agradecer a vocês que estão participando. Como vai ficar no ar até o domingo, aproveitem para compartilhar, para divulgar, mostrem nas escolas esse conteúdo, baixem o material, divulguem no WhatsApp, por e-mail. Conhecimento é para ser disseminado, pode divulgar mesmo, não tem problema, não é restrito, né? Já até vi meus materiais em alguns grupos aqui que eu participo, o pessoal compartilhando, não tem problema, pode compartilhar mesmo, tá? Depois vocês me dizem lá o que vocês acharam da semana, qualquer sugestão aí para um futuro próximo evento, quem sabe a gente faça aí ano que vem, vamos pensando com calma aí, tá? E até o domingo vocês podem acessar novamente para assistir, para baixar o material, tá bom? Quarta-feira, tá? Quarta-feira, sem falta,
vou estar enviando para vocês como um agradecimento e para a gente encerrar com chave de ouro o e-book 100 perguntas e respostas sobre a inclusão escolar dos alunos com autismo, que foi tirado das principais perguntas dessa semana, tá bom? Então, gente, de coração, muito obrigado a todos, boa noite, continuem assistindo, continuem acompanhando lá no YouTube, no canal da Academia do Autismo no Facebook, continuem trocando essas informações comigo, seguimos juntos, e para quem participar do curso Masterclass, aí a gente vai ficar muito tempo ainda se falando, vocês vão me conhecer mais, conhecer meu trabalho, vão estar tendo a supervisão aí de casos e vão virar, com certeza, referências na inclusão aí na cidade de vocês. Tá bom, gente? Grande abraço, então, até mais. Encerro aqui, então, agora a Semana da Inclusão Escolar 2018. Espero que tenham gostado e fico à disposição aí para a gente continuar trocando informações, tá bom? Grande abraço, até mais.